Contando a genealogia de Jesus. Sei que muitos acham chato e costumam pular as genealogias, mas elas são bastante importantes. Sendo Mateus o Evangelho do Reino, então essa genealogia basicamente quer mostrar que Jesus é a continuação e o cumprimento do Antigo Testamento. Ela começa citando que Jesus é o filho de Abraão. Isso significa que Jesus irá trazer a bênção de Deus a todas as nações, assim como prometeu fazer por meio de Abraão. Também destaca a linhagem davídica messiânica, ou seja, que ele é o filho de Davi. Portanto, ele tinha direito legal à realeza. Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia! Mateus quer nos mostrar com seu livro que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Além disso, tem outras curiosidades. Dá uma olhadinha no vídeo Mulheres na Genealogia de Jesus e você verá fatos mais interessantes. Ainda no capítulo 1, lemos o nascimento de Jesus e, com isso, o cumprimento das promessas de Miqueias 5, que o Messias nasceria em Belém, e, além disso, a sua concepção pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, que o nome seria Emanuel, dito lá em Isaías 7. Isso tudo para mostrar, mais uma vez, que Jesus não seria apenas um homem, e sim o Deus conosco. Deus se faz carne, se torna humano e habita entre nós. Isso aconteceu quando o anjo Gabriel aparece para Maria e anuncia sua gravidez. E avisa também a José o que haveria de acontecer para não assustá-lo e ainda assim receber Maria como sua esposa. Aqui no canal tem um vídeo inteirinho sobre o nascimento de Jesus e também tem outro sobre Maria. Confere lá. O capítulo 2 nos conta a respeito da visita dos sábios. Pouco se sabe sobre eles ou quantos eram. Isso mesmo, costumamos dizer que são 3 reis magos, mas na verdade a Bíblia não nos revela a quantidade. Esses magos ou sábios chegam do Oriente e perguntam sobre onde o rei dos judeus havia nascido. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou perturbado. Afinal, ele não era herdeiro legítimo do trono de Davi. E muitos judeus o odiavam e o consideravam oportunista. Como Jesus era o verdadeiro herdeiro, Herodes poderia ter problemas. Além disso, ele não queria que os judeus tivessem um líder religioso. Isso seria uma ameaça para ele. Então Herodes consulta os sacerdotes e os escribas para descobrir onde Jesus tinha nascido. Afinal, já havia sido profetizado lá no Antigo Testamento e esses escribas e sacerdotes conheciam muito bem as Escrituras. Sendo assim, foi fácil saber que o Cristo estava em Belém. Então Herodes manda os magos para lá, dizendo que quando o encontrassem deveriam contar para o rei a sua localização. Assim ele também iria adorá-lo. E é claro que isso era uma mentira do cruel Herodes. Uma estrela guiou os sábios até o local que Jesus estava. Bom, chegando lá, eles entregaram seus presentes caríssimos, adequados a um verdadeiro rei. Alguns estudiosos dizem que esses presentes são símbolos da identidade de Cristo. O ouro era presente para um rei, o incenso era oferecido a Deus e a mirra era uma especiaria usada para ungir o corpo a ser sepultado. Talvez esses presentes tão caros bancaram a viagem de ida e de volta ao Egito. Outro ponto interessante é que aqueles sábios adoraram a Jesus pelo que ele era e não pelo que Jesus tinha feito. Afinal, ele era apenas um menino, ainda não tinha realizado nada, e mesmo assim foi adorado e reconhecido. Independente daquilo que Jesus faz, precisamos adorá-lo pelo que ele é, a sua essência, o Deus conosco, justo e perfeito. Ele é digno de toda a glória. Aleluia! Os magos foram avisados por Deus para não voltarem para Herodes. Assim, seguiram viagem por outro caminho até a sua terra. Depois disso, o anjo do Senhor apareceu para José, mandando eles fugirem para o Egito, pois Herodes queria matar o menino. Afinal, ele era uma ameaça para ele, lembra? E assim foram, novamente para se cumprir uma profecia do Antigo Testamento, lá de Oséias 11:1.
E aí, quando Herodes descobre que os sábios se desviaram dele, ficou extremamente bravo e mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos, para se cumprir o que foi dito lá em Jeremias 31:15. E eu não sei se essa história te lembra algo. Lembra, lá na história de Moisés, houve também uma matança de inocentes. Isso para mostrar aqui que Jesus é o novo Moisés. Assim como Moisés, Jesus também saiu do Egito. Moisés atravessou o Mar Vermelho e Jesus atravessou as águas do batismo. Ambos viveram no deserto, Moisés por 40 anos e Jesus por 40 dias. Moisés sobe o monte para receber os mandamentos de Deus e Jesus sobe no monte para ensinar a palavra do Senhor. Com tudo isso, Mateus afirma que Jesus é o prometido maior do que Moisés, que vai libertar Israel da escravidão de Satanás. Jesus tem toda a autoridade como mestre da nova aliança que cumprirá a história da Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. O capítulo 2 termina com a morte de Herodes e o anjo do Senhor aparecendo novamente para José, dizendo para eles irem para Israel. Então, eles foram para Galileia e lá moraram. Eu espero